Vamos lá. E aí, aprimorados, como vocês estão? O assunto de hoje é um assunto muito interessante, é um assunto que está em voga, principalmente nas pesquisas dos últimos anos. E eu estou iniciando 25 minutos a mais do que ia iniciar agora, mas a gente vai compensar esse tempinho, tá bom? O assunto é bem interessante, no YouTube lá, foi ótima a live que fizemos lá, e agora vamos adaptar para a gente fazer uma live de tanto sucesso, como foi no Facebook. Então o que acontece, né? Eu sempre costumo dizer que eu tenho uma doença terminal, né? E essa doença, ela afeta o meu corpo todos os dias e me faz degenerar, me faz acordar todos os dias e saber que amanhã ela só piorará no meu corpo, né? E essa doença se chama o envelhecimento, né? Então, se você também é ser humano, você está envelhecendo, você também está acometido por essa doença. Então, nós estamos juntos nessa, não é mesmo? Pois é. O envelhecimento hoje, dentro da medicina, dentro da ciência, já há muitos anos, há mais de décadas, ele já é considerado uma doença. Mas a maior atualização que teve sobre o envelhecimento atualmente foi que o envelhecimento ele é uma doença física e não uma doença biológica. Como assim? A doença biológica ela tem uma etiologia, né? Ela tem a contaminação, você tem o adoecimento, né? Tem a recuperação ou a piora do problema. O que não acontece com as doenças relacionadas ao envelhecimento, né? O envelhecimento ele já é considerado um efeito colateral de se viver muito, né? Então, por exemplo, as doenças relacionadas ao envelhecimento, como diabetes, Alzheimer, câncer, fibromialgia, artrite, artrose e tudo mais, elas são, na verdade, o efeito colateral de se viver, né? Então você vive muito e essas coisas vão aparecer, porque é uma matemática. Se você é ser humano, se você nasceu ser humano, precisa de oxigênio para sobreviver, essas doenças vão aparecer na sua vida. Se você tem uma predisposição genética, isso vai aparecer um pouco mais rápido do que apareceria em outra pessoa. Então, por exemplo, se sua família tem uma pessoa que tem um problema cardiovascular, na família do outro tem uma pessoa que tem um problema de Alzheimer, isso vai aparecer para você mais rápido do que uma pessoa que não tem isso na família. A diferença hoje é que a genética não determina, ela só diz que você vai ter o problema. Você pode prevenir isso. O fato é que a gente já nasce com um mapa inteiro de todas as doenças do envelhecimento que a gente pode ter. Todas as doenças que existem do envelhecimento, o seu corpo está propício a ter. Agora, o que você faz com ele durante a sua vida é o que vai determinar o que vai aparecer ou não antes de você morrer, tá? Então, o que acontece? As doenças do envelhecimento vêm para o nosso corpo principalmente porque a gente está vivendo mais do que o nosso corpo pode suportar, né? Porque, principalmente, desde quando a gente nasce, a gente caminha para a morte, até os 25 anos, o nosso corpo faz a reparação desses danos. Mas depois dos 25, a natureza não limpa mais o nosso corpo. A natureza não faz o reparo dos danos do envelhecimento, né? E aí o nosso corpo fica jogado ao Deus, né? A Deus, ao tempo, né? Ao Deus dará, e começam-se a acumular danos, começam a se acumular toxinas, começam a se acumular má absorção intestinal, má absorção de água, má distribuição de nutrientes e por aí vai. Então o que acontece? O seu corpo começa a ficar debilitado. E aí vem as pausas, né? Menopausa, andropausa, libido pausa e tudo mais vai parando, né? E com isso, o seu corpo começa a sofrer os efeitos do tempo, coisa que não acontecia até os 25 anos, porque a natureza fazia esse reparo, tá? Então é por isso que surgiu, né, o método IAL, as medicinas da longevidade, que fazem esse reparo para o seu corpo, o que o seu corpo fazia até os 25 anos. Então esse acúmulo de problemas que vai acontecendo com o seu corpo após os 25 anos é uma coisa que é determinada. O ser humano, ele tem uma genética determinada das doenças que vai acontecer por causa do envelhecimento, né? Na verdade, as doenças do envelhecimento, né, elas acontecem não por você ter genes que vão determinar, na verdade a falta de genes é que faz a gente ter vários tipos de doenças, né? Então, câncer, Alzheimer, osteoporose, diabetes e por aí vai, todas elas você está propenso a ter. Você só não vai ter essas doenças, esses problemas de saúde, se você prevenir, se você se cuidar antes. Senão é como matemática, 1 mais 1 é 2, isso vai acontecer. E como eu disse, as que estão já na genética da sua família são muito mais fáceis de aparecer para você, né? Então o que acontece? É por isso que eu digo que para você ter saúde, você precisa de uma manutenção preventiva mais estilo de vida, né? Então o estilo de vida junto com a manutenção preventiva é que vai proporcionar para você saúde, tá bom?
E essas doenças, elas só vão piorando com o tempo passando. Então, a gente precisa entender, eu vou estar até dando algumas dicas, de manutenção preventiva. É por isso que eu pego no consultório pacientes com 20 anos que o corpo está todo debilitado, né? Porque o envelhecimento já está atuando mais, por exemplo, de uma pessoa que tem 60 anos e mantém os cuidados. Se você mantém um cuidado preventivo no seu corpo, com uma boa alimentação, hábitos saudáveis, um bom sono, exercício físico, você vai ter uma regressão. O que nós podemos fazer hoje com as doenças que estão relacionadas ao envelhecimento é a gente começar a se tratar para impedir que esse tipo de processo possa se acumular, tá bom? O que a gente pode fazer é regredir os processos de adoecimento que vêm com o envelhecimento. Mandar aí uma boa noite para Emilene Fernandes, né? Para Marilza também, que acabou de entrar, tá bom? Ok, que mandou um tchauzinho aí. Então o que acontece? É inevitável, as doenças do envelhecimento elas vão aparecer em um momento na sua vida. Mas hoje, olha que legal, que era fantástica que a gente vive. Nós temos condições de fazer com que essas doenças sejam empurradas para frente, a ponto de você viver 100, 120 anos e essas doenças não aparecerem. E você morrer antes que essas doenças possam aparecer no seu corpo. Porque quanto mais você desgasta o seu corpo, mais doente ele vai ficar, tá bom? Então, por exemplo, se nós formos ver os centenários, as pessoas que vivem mais acima de 100 anos, que são do Reino Unido, Estados Unidos, França e Japão, são os locais onde tem a maior expectativa de vida. Tem os locais que são as faixas azuis, né, que é Okinawa no Japão, Futhabamba, se não me engano, no Equador, Sardenha na Itália. Tem vários locais que são os pontos chaves, aonde tem mais centenários e onde essas pessoas vivem mais. E em todos eles as pessoas têm uma prática saudável e natural, né? As pessoas se cuidam, né? Por exemplo, em Okinawa, no Japão, os idosos de 100 anos estão trabalhando na agricultura, estão se alimentando naturalmente, estão sendo felizes, sem muito estresse. É isso que aumenta mais ainda a sua vida. Se você não tiver os cuidados que as pesquisas têm provado, o adoecimento vai aparecer rápido para você. É um caso triste, porque eu recebo muito no meu consultório muitas pessoas com adoecimento acelerado, garotas de 28, 29, 30, 40 anos com doenças que eram para aparecer nos 70 anos, mas o corpo foi degenerando tanto que o envelhecimento nesse corpo aumentou. O envelhecimento nesse corpo teve um dano tão cumulativo que essas pessoas acometeram doenças que eram para aparecer lá na frente, apareceram agora. Aí se acumulam com as doenças da juventude, né? E aí a situação fica difícil para as pessoas. Mas se a gente vai falar de envelhecimento, a gente precisa entender o que é o envelhecimento. O envelhecimento ele é um fator que acontece no nosso corpo desde quando nós nascemos. Hoje existem pesquisas que provam que existem 13 fatores que fazem a gente envelhecer. E em cima desses 13 fatores é que as pesquisas, né, os pesquisadores trabalham para poder fazer regressão do envelhecimento. Porque quando a gente fala em reverter, em curar o envelhecimento, a gente está falando em curar as 6 principais doenças que matam as pessoas no mundo. Pra vocês terem uma ideia que é diabetes, problemas pulmonares, osteoporose, câncer, deixa eu pegar aqui, Alzheimer e problemas cardiovasculares. São os problemas de saúde que mais matam no mundo, tá? E a situação se agrava mais ainda porque a cada 150 mil pessoas que morrem a cada 1 a 3 segundos no mundo, dessas 150 mil, 100 mil são de pessoas que estão acometidas por esses problemas todos relacionados ao envelhecimento. Ou seja, 100 mil pessoas, se tivessem um programa de manutenção preventiva, teriam prevenido esse tipo de problema de saúde. Porque 90% dos problemas de saúde relacionados ao envelhecimento são totalmente preveníveis. Ele só não acontece porque no Brasil e em alguns países não tem um programa de manutenção preventiva, tá bom? E para agravar mais ainda esse quadro, de todas as pessoas dessas 150 mil, dessas 100 mil que morrem com problemas do envelhecimento, elas estão dentro da faixa etária de 55 a 65 anos, que é o final da segunda idade e o início da terceira idade. Nesse meio tempo, é onde as pessoas acometem-se de mais problemas. Então as pessoas às vezes acham que eu tenho algum problema de saúde, né? Quanto mais envelhecido o meu corpo está, mais a minha idade, né? Quanto mais de idade eu tenho, mais chance eu tenho de ter um problema de saúde. Não, as pesquisas têm provado que se você tem a faixa etária de 55 a 65 anos, é o período que você tem que manter essa prevenção, esse cuidado, porque de cada 150 mil, olha só, 150 mil pessoas morreram aqui agora no mundo. Daqui a 3 segundos, mais 150 mil. E se você for contar, é 100 mil de 55 a 65 anos. 100 mil de 55 a 65 anos. 100 mil de 55 a 65 anos. E desses 100 mil,
todas elas têm doenças relacionadas ao envelhecimento. Então, quando a gente fala em prevenir, em eliminar os danos do envelhecimento no nosso corpo, nós estamos criando um projeto para que 100 mil pessoas deixem de morrer a cada segundo. Entende? Se todas essas 100 mil tivessem um cuidado preventivo, talvez 1.000, 2.000 morressem por outras complicações, mas não por processos relacionados ao envelhecimento. Entende? Então o que acontece? A Emilene Fernandes Duque perguntou, isso tudo é referente ao sedentarismo? Também, tá? Nosso corpo não foi feito para ficar parado, você não foi feito para ficar parado, né? Mas só o exercício físico não vai te trazer os benefícios de saúde. Você precisa de uma orientação alimentar, de uma orientação suplementar, você precisa de ter um bom sono, tá? Agora eu falo, se existisse uma cápsula chamada sono e outro exercício físico, seriam as melhores cápsulas do mundo. Então quando você faz exercício físico, você regula o seu processo hormonal, seus neurotransmissores, você melhora o seu sono, então ele beneficia a sua digestão, tá? Mas o mais importante é você entender que exercício físico precisa de orientação, tá bom? Antigamente, na época do Cooper, eu já vou até falar para vocês, não sei se vocês conhecem o Dr. Cooper, né? Quando a gente fala assim, antigamente se falava, né? Eu vou ali fazer um Cooper na rua, né? Porque foi o Dr. Cooper que desenvolveu esse tipo de corrida que a gente faz na rua. Então, quando a gente fala assim, eu vou lá fazer um Cooper, é em referência ao Dr. Cooper, que criou, né? Que descobriu que a caminhada, que a corrida na praia ia fazer bem para o nosso corpo, né? Só que você precisa entender que exercício físico em excesso, ele vai te gerar os mesmos danos que o adoecimento. Não existe no universo coisa tão próxima ao adoecimento do que o exercício físico em excesso. Entende? Então, você fazer exercício físico em excesso vai te danificar. Só que exercício físico em excesso para Maria é uma coisa, para Joana é outra. Entende? Então, os danos do envelhecimento, eles são cumulativos para pessoas de forma diferente. Então você precisa da orientação do seu educador físico, tá bom? Porque aí ele pode avaliar qual o nível de exercício físico, qual o seu nível de sedentarismo, tá bom? E junto com isso você precisa de uma orientação profissional para analisar qual é a sua digestão, como é que está o seu corpo. Porque o que acontece? Às vezes eu pego no meu consultório uma pessoa com, sei lá, 60 anos. Só que essa pessoa já faz um cuidado preventivo há 5 anos. Ela tem mais saúde do que a outra de 30 anos que chegou pro meu corpo. No meu consultório, porque o corpo dela já está acumulado de toxinas, né? Então imagina, você é uma pessoa que desde a infância ingeriu leite, refrigerante, farinha branca, biscoito recheado, muita toxina, e isso vai acumulando. Isso destrói a sua digestão, a sua distribuição de nutrientes, o funcionamento do seu corpo. Aí você decide fazer um programa de emagrecimento, esses programas que tem aí de 21 dias de emagrecimento, que são mentirosos. Você faz um processo desse daí, o que vai acontecer com você? Você vai murchar as células de gordura, você não vai romper elas, você vai adoecer o seu corpo, depois você vai engordar o triplo. E aí você vai danificando o seu corpo. Quando você chega para eu poder fazer um cuidado ou algum profissional sério, o seu corpo está muito danificado. Então às vezes você fala, nossa, eu estou tomando um suplemento que chegou dos Estados Unidos, paguei R$2.000, o suplemento é ótimo, só que o seu corpo está danificado. Você não absorve nada. E aí você coloca a culpa que o suplemento não está dando certo. Não. Você precisa de uma limpeza corporal, de uma readaptação, tá? Então, até para fazer exercício físico, precisa de uma avaliação. Precisa entender tudo que passou no seu corpo até para adaptar o melhor exercício físico. E aí começa a fazer. É claro que 4 vezes por semana uma caminhada de 30 minutos, que é o que os educadores físicos recomendam para quem não está na academia, não vai te fazer mal, vai só te fazer bem, tá bom? Mas pelo menos isso, precisa de exercício físico. Então, quando a gente fala de envelhecimento, a gente fala de degeneração. A gente tem uma ideia também do envelhecimento de pessoas sábias. Só que doença não tem nada de sábio no adoecimento. Quanto mais você envelhece, mais você fica sábio. Claro, mas você pode envelhecer sem adoecer. Você pode adquirir a sabedoria do que vem com o envelhecimento sem adoecer, tá bom? Manda um abraço aí para Selena Curtis, né? Aprendi mais uma, obrigado, tá bom? Gratidão. Mas o que acontece? Então, as pesquisas têm provado que o envelhecimento está totalmente relacionado ao adoecimento. De cada 4 pessoas acima dos 60 anos, 3 a cada 4, 3 têm alguma doença relacionada ao envelhecimento. Então, isso é, na verdade, uma pandemia, uma epidemia enorme que a gente precisa ser tratada. E como eu expliquei, ela pode ser prevenida. E dessas 4 pessoas, dessas 3, todas elas tomam de 6 a 7 medicamentos diários, sem reverter nenhum quadro, sem melhorar a doença, só impedindo que a doença evolua para a pessoa não chegar a óbito. Tá? Essa é uma realidade no Brasil. Tá? E outra, o Brasil já mudou a pirâmide. Tem mais idosos no Brasil, são 19 milhões de idosos, né? E vão ter, daqui a pouco tempo, mais idosos no Brasil do que jovens, porque as pessoas estão vivendo cada vez mais.
A gente não chama na ciência mais nem de terceira idade, a gente chama de envelhecência, que ou seja, é a adolescência na terceira idade, porque as pessoas estão vivendo e têm que viver com saúde. Não adianta você chegar aos 100 anos e com 80 você adquirir um Alzheimer. Você perde 20% da sua vida. Você vai ter morrido com 80 quando você adquiriu Alzheimer. Então, você tem que chegar com saúde, tá? Então, o fato é que as doenças relacionadas ao envelhecimento, elas são totalmente preveníveis. Só que você tem que começar a se cuidar agora. A maior prova que você tem um terreno biológico, um corpo bem cuidado, com as células bem nutridas, o sangue limpo, os danos do envelhecimento reparados no seu corpo vão garantir que você tenha mais imunidade e mais saúde, é agora na pandemia. Todas as pessoas que estão indo para um nível excessivo até chegar a óbito de acúmulos de problemas através do coronavírus, todas são pessoas que não têm cuidados com o corpo. As pessoas que mantêm uma saúde no seu ápice, elas não estão indo aos maiores sintomas e nem chegando a óbito, tá bom? Eu falo isso porque eu tenho pacientes com 80, 70, 90 anos e todos eles, alguns se contaminaram com o coronavírus, a gente está fazendo atendimento online e com as recomendações não tiveram sintoma nenhum, já estão curados, tá? Então você precisa entender que o seu corpo precisa estar em equilíbrio o tempo todo. Tá? Ele precisa estar com essa imunidade aumentada. Só que imunidade aumentada não é a contagem de células, tá? Não adianta você ter muita célula imunológica e elas não fazerem nada. Você precisa ter um equilíbrio, tá? O seu corpo precisa estar preparado para na hora que o vírus entrar no seu corpo, ele não ter condições de viver. O seu sistema imunológico é muito bom, o seu ambiente sanguíneo é bem alcalino, ele não consegue sobreviver nesse ambiente, então ele morre. Entende? É assim que você tem que eliminar o vírus. Ou ele não consegue se multiplicar a ponto dele não conseguir se alimentar e morre por inanição. Entende? É assim que você vai combater os vírus, fungos e bactérias no seu corpo. Tá bom? Então, tem que manter saúde e a manutenção. Zando, né? Todo ano faço tratamento de estômago devido à azia. Tem alguma limitação? Café, etc. Então, o que acontece? Precisa entender qual é a causa dessa azia, né? A azia ela pode ter uma causa emocional, ela pode ter uma causa digestiva, a sua HCl, né? Que é na verdade o nível de acidez do seu estômago, né? Ele começa a estar alterado e a gente precisa saber por que ele está alterado, se é por uma má digestão, se é por causa de tampões alcalinos, então tem várias causas, né? A gente precisa entender, mas é um problema que pode trazer para você vários problemas, inclusive doenças autoimunes, elas iniciam numa má digestão estomacal, tá bom? Então precisa analisar, ver de onde está havendo esse processo digestivo mal feito, né? Porque a azia é o seguinte, seu corpo ingeriu uma comida, chegou no seu estômago, se o seu estômago perceber que ele não está com potencial para digerir aquela comida, ele vai mandar de volta, o nosso corpo é inteligente, aí ele manda aquela comida de volta e você sofre azia, né? E depende também se você tem algum tipo de bactéria, como por exemplo a H. pylori, só que se você tiver a acidez adequada no seu estômago, a H. pylori não vai viver lá, tá? Então o que acontece? Se você tiver um ambiente ácido de 1 ou 2 no seu estômago, o H. pylori não vai viver lá, porque é o ambiente ácido que o seu corpo tem que estar, tá? A pessoa acha que ela está com azia porque o estômago está mais ácido, não. É porque, na verdade, o estômago está menos ácido do que ele deveria estar. Aí a H. pylori aparece lá, entendeu? Mas o que não é ácido para o estômago é ácido para o seu esôfago. Então, quando você sente azia ou refluxo, é porque essa acidez que é muito ácida para o esôfago e pouco ácida para o estômago, está machucando, né? Então, a gente precisa entender por que o seu corpo está mandando de volta aquela comida. O H. pylori, na verdade, não é a causa da azia. Ele acontece depois que a azia existe. Você perdeu o ambiente, né? A alcalinidade, a acidez, né? O pH do seu estômago não está mais adequado como deveria estar, e aí o H. pylori vai para lá, entende? Tá? É a mesma coisa de pessoas que têm diabetes por causa de um Erythrema pancreaticum, que é uma bactéria. Ela só vai aparecer lá porque o pâncreas não está no ambiente de saúde, ele está no ambiente que esse micro-organismo vai viver. Então o que acontece? Dando o exemplo até do Zando, um abraço Zando aí, o nosso paciente antigo aí. O que é que acontece? Os danos que vai se acumulando no seu corpo até desse processo digestivo aumenta o percentual de envelhecimento no seu corpo. Para vocês terem uma ideia, nós temos as várias pausas dos hormônios e a gente tem que tirar um pouco do nosso preconceito contra o hormônio. Tá? É claro que hoje existem os fito-hormônios, né, que são plantas medicinais e alimentos que têm hormônios, né, que dá para você comer esses alimentos, e eles vão fazer uma reposição, porque acima dos 40 anos é interessante, né, até um pouquinho antes, que você faça uma reposiçãozinha mesmo que natural, porque os hormônios vão diminuindo e os hormônios estão diretamente relacionados ao envelhecimento. Só que aqui,
As pessoas falam que o hormônio pode aumentar, né? Câncer, tinha essa teoria. Mas, por exemplo, se você pega uma garota de 19 anos, essa garota tem mais hormônios que uma mulher de 75 anos. Muito mais. Mas qual das duas tem mais propensão de ter câncer? A de 76. Ué, mas hormônio não causa câncer? Entendeu? Né? Então o que acontece? Agora, se forem hormônios sintéticos, eles podem ter o efeito colateral, tá? Existem os hormônios bioidênticos, mas aí é a história para outra live. Mas o que acontece? Então até o controle hormonal precisa ser feito. Porque assim, até os 25 anos, o seu corpo vai produzindo os danos do envelhecimento e o seu corpo vai reparando. Depois disso, você não produz hormônio, além dos danos do envelhecimento que estão se acumulando e o corpo não vai reparando, você para de produzir hormônio, sua digestão não é a mesma, então se acumulam muitos problemas. É por isso que a gente adoece mais. Quando a gente estava assim na adolescência, a gente comia 5 hambúrgueres, noitada, ia trabalhar virado. Não dá mais para fazer isso agora. Se você vai lá e toma uma sopinha da esquina, você passa mal por indigestão, porque o seu processo digestivo já está machucado, já está destruído. Quando a gente vai falar de envelhecimento, a gente tem que falar de longevidade, né? É um nome que tem se destacado muito nos últimos anos, né? As pessoas têm que ser longevas, né? Longevidade com saúde, né? Quando você diz longevidade já está incluso saúde, mas eu sempre coloco porque as pessoas relacionam longevidade com viver mais, né? Não, você tem que viver mais com saúde. E a longevidade, né, a medicina da longevidade, ela já surgiu há um bom tempo, quando começaram a observar, por exemplo, crianças que têm uma doença chamada síndrome da serenidade prematura. O que é isso? São crianças que têm 8, 9, 10 anos e que o corpo delas funciona como um corpo de 70, 80. Literalmente, elas aparentam idosos, mas são crianças. E infelizmente para essas crianças, elas vão viver até 12 anos, 14 anos, entende? Elas não vão viver muito, porque o corpo delas já está com envelhecimento acelerado. E os cientistas pensaram, peraí, se para essas crianças o envelhecimento é uma doença, por que para a gente não é? É a mesma doença, só que para a gente ela acontece em um fator mais devagar. E esse tipo de pesquisa facilitou muito até o entendimento dos radicais livres, dos 13 processos de como o nosso corpo envelhece. Porque essas crianças, como elas envelhecem muito mais rápido, consegue-se observar os processos que para a gente demoraria 60, 70 anos para acompanhar uma pessoa, para ver como o envelhecimento acontece, a gente consegue ver nessas crianças um pouco tempo. E a partir daí, começou-se a detectar e observar também nos adultos os 13 fatores que fazem o nosso corpo envelhecer e adoecer, tá? E tem um projeto já sério, inclusive com bilionários que estão patrocinando, como Elon Musk, Bill Clinton, Bill Gates, o Mark Zuckerberg, que é o dono do Instagram agora também, né? O dono do Google, Raymond Kurzweil, que são projetos de curar o envelhecimento, né? Então assim, agora a gente não consegue fazer isso. Mas dentro da ciência, das pesquisas científicas, não se discutem mais se o envelhecimento vai ser curado. Discute quando isso vai acontecer. Se vai ser daqui a 100 anos, daqui a 30 anos, né? Os projetos mais otimistas dizem que daqui a 30 anos. Mas a ideia é, para agora, o mais interessante é que enquanto a gente está tentando eliminar o envelhecimento no corpo, a gente também consegue tratar e reverter as doenças que vêm com o envelhecimento. Então, para uma pessoa que tem Alzheimer, para uma pessoa que tem doença cardíaca, doença pulmonar, que tem, por exemplo, diabetes, artrite, artrose, problemas que a pessoa acreditaria estar condenada, a medicina da longevidade veio para mudar isso. E a medicina ela tem evoluído muito, né? Há 5 séculos, 6 séculos atrás, acreditava-se que as doenças vinham por fatores religiosos, né? Você cometia um pecado, seja em qualquer tipo de religião, e você era punido por Deus por aquele pecado, né? E depois, quando foi descoberto que as doenças têm uma causa, né? Seja ela uma causa que naquela época não se falava tanto, né? Que é a causa do envelhecimento, ou que seja, por exemplo, uma causa de uma bactéria, fungo, alguma coisa, a ciência foi evoluindo e mudando esse paradigma, mostrando que, sim, existem causas biológicas para o adoecimento. E hoje é que sabe, né? A gente sabe, por exemplo, que hoje, por exemplo, o coronavírus, ele tem um agente etiológico. Ele tem lá, né? O Covid-19 tem o coronavírus como agente etiológico, né? Então a causa é aquela ali. E a partir daí começou a se cuidar, desenvolver um antibiótico e outros tipos de tratamentos. Só que hoje a gente sabe que para as doenças relacionadas ao envelhecimento, a medicina alopática ela se torna ineficiente. Por quê? Porque, olha só, a medicina alopática no Brasil é sensacional, no mundo ela é sensacional. Se você tiver algum problema inflamatório, você tem que procurar, ou um problema emergencial, você tem que procurar imediatamente o tratamento alopático. Você não vai conseguir salvar a sua vida se você tropeçar e furar um rim tomando um chá, se alimentando com algum suplemento. Agora, para prevenir processos direcionados ao envelhecimento, como câncer, diabetes, Alzheimer, Parkinson e por aí vai, ela é extremamente ineficiente. E aí você tem que entrar com a medicina naturopática.
tá? Você vê, por exemplo, que nos países que se utilizam a medicina naturopática, como o Japão e por aí vai, as pessoas vivem mais e melhor e com menos adoecimento. Nos países que não se tem uma manutenção preventiva, as pessoas morrem rápido e o adoecimento é cada vez mais acelerado, tá bom? Então, vocês têm que entender que o envelhecimento ele é um problema de saúde, tá? Só que hoje, dentro da ciência, a gente entende que o envelhecimento, né, as pesquisas provam que o envelhecimento não é uma doença biológica, é uma doença física, né? Na verdade, na década de 90, o Dr. Michael Rosen criou um conceito de idade cronológica e idade biológica. Guardem bem isso. Idade cronológica é a idade que os anos vão passando. Idade biológica é, na verdade, como funciona o seu corpo. Você pode ter um corpo com idade cronológica de 50 anos, mas ele funciona como de 30. Por quê? Porque você fez uma manutenção. É assim como um carro. Quantos anos um carro tem que durar? Ele pode durar para sempre. Se você for tocando carcaça, roda, motor e tudo mais com o tempo, aquele carro vai durar para sempre. Tanto que a gente tem aí carros antigos, caríssimos, né, que os colecionadores guardam, né? Só que o carro, quando ele está bem estragado, nós temos a vantagem de comprar um carro novo, né, melhorado, e descartar aquele carro. O nosso corpo, a gente não pode fazer isso, né? Se o nosso corpo está desgastado, envelhecido, doentio, a gente não pode sair desse corpo, por enquanto ainda não, né? A gente tem que ver o que tem para o futuro aí, mas por enquanto a gente não consegue fazer isso. Então eu não consigo tirar minha alma de um corpo e colocar no outro, minha energia cerebral de um corpo e colocar no outro, né? Então o que a gente tem que fazer? Manutenção. É igual uma casa. Se você pega a sua casa, você vai fazendo a manutenção preventiva dela junto com um estilo de vida legal, essa casa vai durar para sempre. Agora, se você não cuida, já começa aí problemas de encanamento, eletricidade, furos no teto, aí a casa vai desabando, né? Então, o nosso corpo é a nossa casa, tá? Então, antes de você preocupar com a sua casa, com os seus bens materiais, você tem que preocupar com o seu corpo, que estando milionário ou pobre, você vai estar nesse mesmo corpo. E se você estiver com saúde ou doente, você vai estar nesse corpo, tá? Então, a prioridade seria cuidar da saúde. O que eu acho legal, até do tempo que eu fui para fora do Brasil, e me formei inclusive com um dos criadores da medicina funcional, que deu origem à medicina ortomolecular, e com o Dr. Bradford, né, que criou a análise do sangue vivo. Eu sou o pioneiro no Brasil nessa análise para pleomorfismo. É que quando eu fui, as pessoas não se interessavam por saúde no Brasil. Hoje, a busca por jejum intermitente, por exercício físico, academia, tudo isso tem aumentado. As pessoas deixaram aquele preconceito ridículo, né? Fazer academia, o negócio é comer muito. As pessoas, como estão adoecendo e vendo aquelas pessoas que falavam, né, que ridicularizavam os cuidados preventivos, hoje todas doentes, todas passando mal e reconhecendo, se eu tivesse me cuidado, mudou. Eu tenho recebido clientes de 17 anos, 16, de 15 anos, garotos, crianças, todos com a intenção de eu quero ser saudável, eu quero cuidar da minha vida. Os meus projetos só vão dar certo se eu tiver um cuidado com a saúde do meu corpo, né? Se eu tiver um cuidado preventivo. Então o que acontece? Existem 13 fatores, na verdade os principais são 7 fatores que fazem a gente envelhecer e adoecer. E nós temos 7 pontos para cada um desses fatores que vai fazer com que esse corpo reverta esse processo, que o envelhecimento aconteça no seu corpo, mas de forma minimalista e sem os danos acumulados. Mas hoje o que nós temos para a reversão do envelhecimento é o que eu sempre falo, que é o que a gente inclui, por exemplo, no método AYAL. No método AYAL nós utilizamos o princípio da tríade AYAL, que são 3 tratamentos, são 3 terapias juntas, 3 medicinas, tá? Que é a medicina ortomolecular, que a gente analisa a sua célula, né? Então, quando você faz tratamento com a medicina ortomolecular, vai ser analisada a sua célula e cuidado dela, limpado, retirado metal pesado, combatendo o envelhecimento dentro dela e nutrindo ela. Só que a medicina ortomolecular fala que ela só cuida das células, e o seu corpo não é feito só de células. O seu corpo também tem bactérias que vivem no seu corpo. Tem mais bactérias no seu corpo do que células. E essas bactérias precisam de equilíbrio. Foi para isso que eu fui para a França, estudei com o criador da análise do sangue vivo e trouxe a análise do sangue vivo, que a gente analisa até as bactérias em correlação com essas células para entender como é que está essa saúde. Só que ainda assim existe uma falha, porque o seu corpo não é só células e não é só bactérias. O seu corpo tem uma estrutura, uma matriz extracelular, que essas bactérias e fungos e micro-organismos vivem no seu corpo, que se chama matriz extracelular. E aí eu desenvolvi a medicina biogênica conforme, né, a terapia biogênica, conforme as últimas pesquisas do anti-envelhecimento para limpar o seu corpo. A principal delas é a autofagia, né? Se você fizer o jejum intermitente, o seu corpo começa a digerir as partes ruins dele para poder proporcionar saúde. Só que ele não faz autofagia de substâncias entre células, que é o que a gente faz com a medicina biogênica. Eu gosto de fazer um comparativo
que hoje o mais moderno que você tem de saúde é você cuidar do seu corpo e analisar ele como se fosse um bioma, né? Então, o seu corpo é um planeta, as células do seu corpo são seres humanos e as bactérias do seu corpo são os animais. Então, imagina um planeta que tem animais, seres humanos e esse planeta lá. Se os seres humanos adoecem, os animais consequentemente vão adoecer e o planeta também, tá? Que é o que nós estamos fazendo, estamos adoecendo o planeta. E você vai adoecer, porque as suas células vão adoecer, suas bactérias que dependem das células vão adoecer e o seu organismo também vai adoecer. Se os animais do mundo adoecem, os seres humanos adoecem. A gente está vendo coronavírus que possivelmente veio de um morcego. Então, um animal adoeceu, transmitiu para o ser humano adoece, e o que acontece? O planeta adoece, porque isso é tudo um efeito ecológico. Mesma coisa do nosso corpo. Se você não tiver um equilíbrio das bactérias do seu corpo, elas vão adoecer suas células e o seu corpo. Agora, se os seres humanos estão com saúde e as bactérias também, mas o acúmulo de resíduos que os seres humanos deixam no planeta e os animais também adoecerem o planeta, tanto os seres humanos e os animais também. Então a tríade é a união da medicina que cuida das suas células, que cuida do planeta e que cuida dos seus animais, né? Ou seja, que faz o equilíbrio corporal. Então todo esse tipo de processo precisa ser feito até para poder reverter esses danos do envelhecimento, tá bom? E hoje a gente consegue ver que todos os tipos de pessoas se beneficiam com esse tipo de tratamento, tá? Então as pessoas, quando vão começar a se cuidar com os projetos, os processos da longevidade, todo mundo, desde um garoto, ele já começa a receber os benefícios, né? Então, assim, atividade física, sono, um bom sono. Novamente eu vou falar sobre o sono, tá bom? A gente está dormindo hoje 2 horas da manhã e acordando 5 horas da manhã, dando pouco tempo para o nosso corpo fazer a digestão, fazer uma limpeza. Pra vocês terem uma ideia, a gente dorme 2 horas da manhã comendo e acorda 5 horas da manhã para trabalhar comendo, passa o dia todo comendo e passa 20 horas da nossa vida enchendo o nosso corpo de porcaria e 3, 4 horas apenas se limpando. É aí como eu digo, depois não sabe por que está doente, por que está com má digestão, por que está intoxicado, por que está com câncer e tudo mais. Porque o câncer, como a maioria dos problemas de saúde, ele só vive no meio de adoecimento. Por exemplo, o seu corpo, ele tem as células do corpo, né, tudo mais, tem um equilíbrio para viver. Se nós chegarmos a 25 graus acima de zero, a gente morre de calor. 25 graus abaixo de zero, a gente morre de frio. Agora, as células para viverem no nosso corpo, elas têm que ter um ambiente com oxigenação, com uma boa nutrição, limpo e com um ambiente alcalino para algumas partes do corpo. Cada parte do corpo tem o seu ambiente. Se sai esse equilíbrio, você adoece. E se sai esse equilíbrio, algum micro-organismo vai existir no seu corpo. Então, por exemplo, se você tem um problema estomacal, baixou, né, aumentou a alcalinidade, o pH do seu estômago e ele deixou de ser ácido, né, adequado, vai para lá, água filora e você vai adoecer, vai ter um problema de gastrite. E por aí vai. O seu corpo não está em equilíbrio. Porque, por exemplo, o câncer ele só vai existir no seu corpo se existir ali condições para ele viver. O que é o câncer, na verdade? Né? Você não pega câncer, ele não aparece do nada. Eu peguei um câncer, apareceu um câncer. Não, não é assim. O câncer ele se desenvolve no seu corpo há 10 anos. Né? Então, uma pessoa que tem câncer, ela já adquiriu a primeira célula há 10 anos. Por quê? Porque coisas erradas que ela vai fazendo. O câncer não é uma coisa errada, ele é uma coisa certa em cima de muitas coisas erradas que você faz, assim como a diabetes, assim como Alzheimer, o Parkinson. Ou seja, são coisas que você vai fazendo durante a vida que vão ativando botões dos genes do adoecimento e o seu corpo adoece. Entendeu? Então, no nosso corpo é como se fosse um teclado. A gente tem os botões da saúde e do adoecimento. Se você faz práticas de manutenção preventiva e estilo de vida, você vai impedindo que o envelhecimento proporcione no seu corpo adoecimento. Agora, se você só aperta os botões do adoecimento, é matemática, 1 mais 1 é 2, você vai adoecer. Entendeu? Então, o envelhecimento, todos os problemas de saúde relacionados ao envelhecimento, você já nasce com a propensão de ter eles. Alguns mais, porque já tem na família e tem na genética. Outros menos. Mas tanto os que tem mais, se eles se cuidarem, se eles só apertarem os botãozinhos da saúde, os genes que vão ligar no seu corpo são só os da saúde. Isso chama epigenética. Agora, o outro que tem menos propensão, mas ele só aperta os botões errados, né, os botões de adoecimento, ele vai ter o adoecimento e quem tem a propensão não vai ter, tá? Então genética não determina, a genética predispõe. Outra coisa relacionada ao envelhecimento
é até a nossa absorção de água. 70%, 80% do nosso corpo é água. E você para de absorver água, então esses efeitos colaterais são muito grandes. Então, beber água é essencial, água é vida. Não existe vida sem água. Então tem que ter uma ingestão alta de água, tá? Por exemplo, em 1931, o ganhador do prêmio Nobel foi o Dr. Otto Warburg, né? Que ele descobriu o que causa o câncer. É mais interessante até do que achar a cura do câncer. Porque se você descobre o que causa o câncer, é lógico que você vai se tratar. Ou não? Pior, né? A maioria das pessoas sabe e não se cuida e depois tem um câncer. Infelizmente, né? Só que esse é um efeito colateral que você mesmo fez com o seu corpo. Então você tem que se cuidar, tá? Ele descobriu, tá? Em 1931, pode pesquisar no Google, né? No Dr. Google, Otto Warburg. Ele descobriu qual é a causa do câncer. Se você dá para o seu corpo um ambiente sem oxigênio, se você dá para o seu corpo um ambiente ácido, e se você dá um ambiente para o seu corpo com excesso de glicose, ele vai ter o câncer, é matemática. 1 mais 1 mais 1 é igual a 3, tá aí o câncer. Entendeu? Então se você muda esse ambiente, o câncer não vai aparecer. Ele vai aparecer no seu corpo e vai desaparecer, porque não vai ter ambiente para ele sobreviver, tá bom? Isso não é só para o câncer, é para todas as doenças relacionadas ao envelhecimento. Hoje nós não temos a cura do envelhecimento, daqui a um tempo nós teremos provavelmente, tá? Porque hoje a gente sabe que o envelhecimento é uma doença. Mas o que a gente pode fazer hoje é ter qualidade de vida. Essa sequência de vídeos que eu fiz, que eu estou fazendo essas lives, é um projeto que a gente criou para que você, que entrou na pandemia por causa de uma doença, que é o coronavírus, fazer com que o coronavírus não te afete, nem que seja indiretamente, ou seja, por você estar sedentário em casa, sem descuidar e tudo mais. As lives que eu estou fazendo é para que a gente saia, né, tenha esse projeto de sair da pandemia com mais saúde. Entendeu? Você entrou sem saber nada sobre envelhecimento, sem saber nada sobre ortomolecular e tudo mais. E eu estou ensinando isso a vocês com hábitos e tudo mais. Qualquer dúvida é só chamar no direct ali que eu estou à disposição. E a ideia é mostrar isso, é vocês entenderem que todas as doenças relacionadas ao envelhecimento, como câncer, diabetes, osteoporose e tudo mais, elas são doenças que provêm do envelhecimento por um fenômeno físico. E a gente tem que combater isso o tempo todo, porque senão essas doenças vão aparecer. Infelizmente nós somos reféns do nosso corpo, reféns da nossa saúde. Então a gente precisa, o máximo, fazer a manutenção preventiva. Os hábitos que você mudar já amanhã, já de acordar cedo, de fazer um jejum intermitente, de praticar exercício físico, de ter uma boa alimentação, procurar um profissional para coordenar a sua alimentação, descobrir o que tem para fazer isso com você, é um investimento que não tem preço. Porque se existisse uma manutenção preventiva, nós deixaríamos de gastar milhões com medicamentos. Só que infelizmente a indústria quer que você adoeça, para você comprar os medicamentos dele. Então aí você vai decidir aí, fica na sua cabeça, você vai querer ser refém da indústria ou não? Porque existe a indústria da doença. Gente, um abraço a todos, quarta-feira nós temos aí mais uma outra live, tá? E eu já vou ver o tema, mandem mensagem aí sobre algumas coisas que você acha interessantes já para a live de quarta-feira que eu já falo, e vida longa e saudável a todos vocês. Um abraço a todos, uma ótima noite aí.